Pessoal, tudo bem? Eu sou Renan Suquevicius, eu sou apresentador do podcast Dissidente, eu sou jornalista. E tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma coisa que me chamou a atenção nos últimos dias, uma coisa que eu descobri, na verdade, meio sem querer. Eu descobri que as palavras Anitta e HIV, ou Anitta e AIDS, essa junção desses dois termos, estão super em alta no Google Trends, aquela plataforma, aquele espaço do Google em que você consegue saber quais são os termos, as frases, as palavras que estão sendo mais buscadas num determinado momento na internet. E aí eu fiquei bastante intrigado e eu vi a curva dessa procura. Do meio do ano até um pouco antes da eleição, disparou essa busca, as pessoas querendo saber se a Anitta vive com HIV, se ela recebeu esse diagnóstico. Aí passou a eleição, durante o período da eleição, primeiro, segundo turnos, baixou um pouquinho e agora voltou a subir de novo. As pessoas estão curiosas a respeito disso, é o que dá para interpretar a partir desses dados. E eu fui entender por quê. Eu sabia que a Anitta estava indo para o hospital, teve umas idas e vindas, na verdade, para hospitais, e no começo dessas buscas coincidiu justamente com o momento em que ela foi internada no hospital aqui em São Paulo para tratar de uma endometriose, que nada tem a ver com IST. Mas, por algum motivo, criou-se essa ideia, muito provavelmente alguém mal intencionado tentando criar uma notícia falsa de que ela poderia ser uma pessoa vivendo com HIV. Não tem nenhuma informação nesse sentido, não se sabe nada a respeito disso, ela não falou nada disso. E uma coisa que eu queria contar para vocês: ninguém precisa dizer que vive com HIV, em nenhum lugar. Entrevista de emprego, serviços de segurança pública for parado pela polícia, você não precisa falar. Empresas de saúde que vendem planos de saúde, elas têm inclusive o dever de proteger essas informações. Essas informações não podem ser divulgadas. Isso quem garante é a lei. A pessoa não precisa falar do seu diagnóstico de HIV e de outros diagnósticos. Vou colocar o link aqui até para você acessar depois. E associar essa coisa de quantas vezes uma pessoa tem ido ao hospital, se ela perdeu peso, né, se ela está mais magra, ou associar idas e vindas ao hospital com a vida sexual da pessoa, com a sexualidade dela, com a afetividade, com o gênero dela, isso é também uma questão de sorofobia. Sorofobia é o preconceito contra pessoas que vivem com HIV, pessoas que desenvolveram AIDS, que é a doença, né? Essa é a diferença. HIV é o vírus, AIDS é a doença. Então, assim, não, apenas não. Não vamos ficar criando esse tipo de coisa. Alguém pode até falar assim, mas a Anitta, se ela fosse uma pessoa vivendo com HIV, ela poderia ajudar as outras pessoas que vivem com a doença. Talvez, poderia, né, ser uma voz para essa causa, mas ninguém é obrigado a fazer da própria questão, da própria dor, da própria doença, uma militância. Porque às vezes dói para as pessoas, né? As pessoas não querem tratar disso publicamente, não querem levantar uma bandeira, não querem carregar mais uma coisa, mais um fardo. Algumas querem, algumas fazem, mas elas têm que decidir isso, e não a gente, não a nossa curiosidade, não a nossa pressão. Acho que tem uma questão importante também que a gente sempre olha para o outro, né? Achando que é o outro. Todo mundo que tem vida sexual ativa corre o risco de pegar alguma IST. Então eu acho que a gente poderia olhar um pouquinho mais pra gente e menos pros outros, se cuidar um pouco mais, né? Fazer testagem, combinar técnicas de proteção, camisinha, PrEP, PEP, enfim. Ficar de olho para quebrar essa transmissão, né? Isso é o mais importante nesse combate ao HIV e AIDS, é interromper essa cadeia. E a gente interrompe quando a gente cuida da gente mesmo, quando a gente está preocupado com a nossa saúde e não com a saúde dos outros. Acho que era esse recado que eu queria passar.